Olá, né? Para você que está chegando aqui agora, eu sou o professor Rogério Mendes, né? Eu trabalho nas áreas de humanas e esse vídeo aqui é um vídeo que vai dar continuidade a uma playlist, né? Sobre os temas que eu vou trabalhar no primeiro bimestre com os meus estudantes do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Para você que está chegando aqui agora, né? Por um acaso, né? Para você que não foi, para você que não é o meu estudante, o meu intuito aqui, né, é trabalhar esses temas, né, que é discutido durante esse primeiro bimestre e até o final do ano. Então, o meu intuito é colocar dois vídeos por semana, sobre as duas aulas da semana. O primeiro vídeo foi sobre a questão da climatologia e a meteorologia. Esse vídeo aqui, né, já vai ser sobre a questão de quais são os elementos que influenciam o clima. Bem, então, para você que está chegando aqui agora, né, ou né, você que já faz parte aqui dos inscritos aqui do canal, eu vou solicitar a vocês, né, que estão aqui acompanhando meu trabalho, que vocês se inscrevam no canal, né, que vocês acharem interessante. Cliquem aí no like se você acha que esse conteúdo ele é importante, né, e possa colaborar para algumas outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com algumas pessoas que possam, né, me ajudar aqui na divulgação desse trabalho. Bem, então, sem muita demora aqui, eu vou começar a falar um pouquinho aqui para vocês sobre os elementos do clima, né? Então, como é que o clima ele ele favorece, né? Então, como é que o clima ele vai ajudar, né? Ele vai se tornar um elemento essencial, né, para o nosso dia a dia. Então, quais são esses elementos do clima, né? Então, como é que esses elementos eles vão se relacionar entre si e como é que isso vai influenciar no nosso cotidiano, né? Então, essa aqui é a aula 2 do ensino médio e nós vamos iniciar aqui com os nossos objetivos. Então, o porquê que nós estamos estudando esse tema? Então, por que que esse tema ele é tão relevante? Então, o primeiro objetivo aqui é compreender as influências dos fatores e os elementos climáticos. Então, quando nós observamos, né, essa imagem, que é a imagem da Baía da Guanabara, então, como é que o clima da cidade do Rio de Janeiro ele é formado? Então, quais são os elementos que vão interagindo entre si que vai levar a esse clima que tantas pessoas adoram ali no Rio de Janeiro? E, né, saber assim, interpretar, né, como é que o clima da nossa cidade, no caso, eu que estou aqui em São Paulo, ou você que está em outra cidade, então quais são os elementos, né, do clima, né, os elementos que fazem parte do clima, que constituem, né, que se relacionam e formam o clima de cada região e cada localidade. Então, para nós continuarmos aqui, então nós vamos falar um pouquinho aqui dos fatores do clima, né? Então, esses fatores do clima, eles são determinados pela questão locais, como temperatura, precipitação, umidade e vento. Então, cada região, ele tem uma somatória de fatores, de elementos, que faz com que o clima ele se forme, né? Então, a questão da temperatura, as alternâncias de temperatura que nós podemos trazer para a nossa realidade, então, as mudanças de temperatura durante o dia. Então, quais são os elementos que levam a essas mudanças? Essas mudanças lentas ou mudanças bruscas, rápidas, repentinas dessas temperaturas. A questão da precipitação, a quantidade de chuvas que ocorrem em cada época do ano. Então, quais são esses elementos que colaboram para essas chuvas? A umidade do ar, né, e o vento, que os dois estão interligados. Então, por que aqui em São Paulo nós sentimos em certa época do ano uma brisa mais suave? Em outros momentos do ano, nós temos problemas com o ar seco. Então, como é que os fatores climáticos eles colaboram para que esse clima ele se forme? A questão da umidade, do vento, da chuva, da temperatura. Então, a questão que nós temos que iniciar aqui conversando é sobre a questão da latitude, que nós podemos chamar de zonas climáticas. Então, o nosso planeta, ele é dividido em zonas, né? No caso, né, nós podemos falar de latitude. Então, a latitude, ela parte do Equador,
né? Então, o Equador é uma linha imaginária que divide o planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, o Equador é o ponto central do planeta, né? Que nós vamos discutir um pouquinho como isso influencia no clima. Quando nós partimos do Equador para o norte e para o sul, essa quantidade de graus ele vai aumentando, né? Então, é como se fosse um plano cartesiano. Então, nós temos uma linha, quanto mais ao norte ele vai elevando o grau, e quanto mais você vem ao sul, ele também vai elevando ao grau, né? Então, nós temos 30 graus, 40 graus ao norte, né? 30 graus, 40 graus ao sul. Isso determina a questão do seguinte: o nosso planeta ele está em um processo, né, de translação, né? Então nós estamos orbitando uma estrela e quanto ele vai girando, ele vai mudando o seu ângulo de inclinação. Isso determina a quantidade de radiação solar que o nosso planeta ele recebe durante o ano e durante cada estação. Então, quanto mais ele se inclina, mais ele recebe radiação solar em um lugar e menos em outra. Só que, quando nós observamos essa imagem, nós temos que, nós temos uma conclusão do seguinte, que o nosso planeta, de uma certa forma ou de outra, ele também tem, né, tem essa questão das zonas climáticas, né? Então, o exemplo da zona climática, onde nós temos essa parte mais aqui em vermelho, é o que nós chamamos de zona equatorial. É aonde se recebe uma quantidade maior de radiação solar, né? Então, é uma região, né, extremamente quente e ela tem uma continuidade, né, desse clima durante o ano todo, porque ele recebe uma quantidade de sol contínua durante o ano todo. Então, nós temos uma zona intermediária ou uma zona que nós podemos chamar de zona subtropical, onde os verões são quentes e os invernos são amenos, como o clima mediterrâneo ou aqui na cidade de São Paulo, né? O nosso inverno, ele não tem ele não chega a uma temperatura extremamente baixa, né, como em outros locais. Aí nós temos a região temperada, que é uma região onde as estações são distintas, né, principalmente como na Europa e na América do Norte, né, onde as quatro estações elas são bem definidas. Então não tem tanta assim, essas estações, a gente tem uma nós temos uma forma, né, de uma continuidade dentro desse sistema. E as zonas polares é onde se recebe menos, né, radiação solar, né, principalmente durante o inverno. Então, é onde durante o inverno nós temos um período de escuridão muito maior do que em outras regiões, como também no período de verão, né, nós temos períodos de dias, né, de meses de sol, né, que cada uma dessas zonas ela tem as suas características próprias. A altitude, né? Se a latitude ela tem a ver com a questão da quantidade de raios solares que a Terra recebe em cada linha daquela, né? Quando a gente pensa em altitude, é uma questão de relevo. Então, nós sabemos que a nossa atmosfera, quanto mais nós subimos, menor a sua temperatura. E a altitude é exatamente isso, né? Então, quando nós estamos em uma região que está afastada do nível do mar, então, aqui em São Paulo, nós temos uma temperatura menor do que na região de Santos, dependendo dos fatores climáticos, dos fatores de vento, né, entre outros fatores que nós vamos discutir aqui. No caso, a altitude, ela é determinante para que o clima ele se estabeleça, que depois nós vamos ver outros elementos que também colaboram para a formação da vegetação, entre outras coisas. Então, dependendo da altitude, mesmo que uma montanha ela esteja numa faixa de latitude aonde o clima pode ser um clima quente, pode ser que no alto daquela montanha e ocorra uma temperatura menor do que a mesma latitude ao nível do mar. Então, isso aí é algo que nós podemos, né, trabalhar como algo normal, corriqueiro. E a questão dos ventos. Então, os ventos, eles também são importantes. Nós temos duas modalidades de ventos que se relacionam com o relevo. No caso, o vento barlavento e o sotavento, né? Então, no caso, o barlavento e o sotavento, eles têm a ver com a questão de onde esse vento ele interage com o relevo.
né? Então, se ele está a favor ou contra aquela formação, né, de relevo. Então, isso faz com que o clima naquela região ele se modifique, né? Então, no caso de regiões montanhosas, ele determina a questão climática e também a questão da biodiversidade, né? A questão das plantas e dos animais. Começando aqui com a questão de barlavento. Então, a definição de barlavento é o vento que sopra a favor, do lado do relevo, né? Então, no caso, o vento ele vem de frente com essa formação geológica, né? Com essa montanha, com essa cordilheira. E nesse sentido, o vento ele é predominante, então é na face daquele corpo. O clima normalmente ele tende a receber uma maior quantidade de precipitação. Por quê? Quando o vento ele vem a favor da montanha, como nós estamos vendo nessa imagem, o vento, o ar, ele vem quando ele se eleva, seguindo a formação do relevo, a umidade ela se forma e normalmente ocorre a precipitação nessa face, né, da montanha, né? Então, nesse caso, essa região ela recebe uma quantidade maior de chuva, né? Então, o Balavento, ela tem essa questão de que a encosta da montanha, que ela está de frente para esse vento, ele recebe uma maior precipitação, porque o ar úmido, ele sobe, ele se condensa e ele acaba precipitando, né? Então, nós temos aí um exemplo dessa formação, no caso que é a Ilhas Canárias, né, é ao lado nordeste das ilhas, né, é o Barlavento, e por esse motivo nós temos aqui uma formação né, dessa área mais, né, chuvosa. Um exemplo que nós podemos trazer aqui para a América do Sul é a Cordilheira dos Andes. Então, o vento que vem do Oceano Atlântico, e ele passa pela Amazônia, quando ele sobe pela Cordilheira dos Andes, ele vai se condensar e ele vai chover ali. Então, a precipitação na costa, né, na costa oriental da Cordilheira dos Andes, na costa leste da Cordilheira dos Andes. Então, no caso, essa parte, no caso, a parte onde nós temos a floresta amazônica, é uma região que tem uma quantidade maior de chuvas por conta desse vento barlavento, né? Então, isso colabora para a formação da floresta amazônica. Já por outro lado, o sotavento, ele é definido como aquela quantidade de ar que depois de sofrer a influência do barlavento, onde a umidade ela se condensa e ela precipita na costa do barlavento, o ar mais frio e seco, ele desce a costa, ele desce o outro lado da montanha e ele vai se aquecendo. Normalmente esse ar ele é mais frio e ele é mais seco. Com o passar do tempo, então ele sobe, ele se condensa, chove, e o sotavento é quando esse ar seco e depois ele vai se aquecendo, ele vai se formando e ele desce a montanha. Normalmente essa característica, essa montanha, o ar ele vai perdendo a sua umidade, então a outra face da montanha tem assim, a tendência é que seja formados locais mais secos, locais mais áridos. No caso, né, aqui o exemplo que foi colocado aí foi a questão do Himalaia, né? Então, o Himalaia, a parte sotavento, né, onde nós temos a outra face da montanha, a tendência é a formação de desertos, como o deserto de Gobi, que é um deserto seco e frio. Nós também podemos trazer isso aqui para a América do Sul, que é o deserto do Atacama. Então, a floresta amazônica, ela concentra-se a maior parte da umidade e a face, né, que é a face pacífica da montanha, né, da Cordilheira dos Andes, como a umidade toda ficou na parte atlântica, né, então essa região é uma região mais seca, propiciando a formação do deserto do Atacama, né, que é um exemplo bem interessante. Então, o impacto aí, né? Então, a diferença do barlavento e solavento, ele é crucial para a formação de microclimas, né? Então, pequenas bolsas de climas dentro de um território, né? No caso da América do Sul, aí um exemplo. Então, o lado do barlavento tem de florestas densas e florestas com uma biodiversidade bem interessante. Já do lado do sotavento, pode ser uma região mais árida e com uma vegetação mais escassa. Então, esses conceitos são fundamentais para entender os padrões de precipitação e a distribuição de ecossistemas em áreas de relevos mais acentuados.
No caso, o exemplo aí da América do Sul, da Cordilheira dos Andes. Então, a face que está virada para o Atlântico é uma região onde a floresta é muito mais abundante. Já a face virada para o Pacífico, o Oceano Pacífico, essa região ela conta com o deserto do Atacama, que é uma região mais seca e com vegetações menos exuberantes. Mas existe uma vida pulsante também ali, né? Existe uma quantidade interessante de vida no deserto também que ela se adapta, levando em consideração sobre a questão, né, das leis de Darwin, né, da questão da evolução ou da adaptação do ser ao ambiente em que ele está vivendo. Então, nós vamos para um outro fator aqui, que é a maritimidade e a continentalidade, que são fatores importantes também para a questão do clima, principalmente para a formação da umidade do ar, né? Então, nós vamos, né, levar em consideração que, dependendo da onde nós estamos localizados, se nós estamos próximos a corpos d'água, né, esse ar, ele favorece com a questão da umidade. Então, a primeira coisa que nós vamos definir o que é maritimidade. Então, maritimidade ele se refere à influência moderada, né, de corpos d'água, como oceanos, mares, exercem sobre o clima de uma região. Então, se nós estamos próximos de um corpo d'água, normalmente nós vamos sofrer a influência da umidade que esse corpo d'água ele contribui com a atmosfera. Normalmente, a região que ela é banhada, nós estamos próximos a esse corpo d'água, a temperatura ela tende a ser mais moderada, é uma temperatura mais amena, com invernos mais, né, um pouco mais quentes e os verões mais frios. Ou, né, dependendo da situação. Menor amplitude térmica, então, durante o dia, nós não temos uma diferença muito alta entre as temperaturas mais baixas e as temperaturas mais altas, né? Então, quanto mais nós vamos para o continente, né, mais entrando para o continente, essas diferenças, as alternâncias térmicas, elas vão, né, sendo mais acentuadas. A alta umidade. Então, a maritimidade, por conta da evaporação da água, ela tende a ser maior. Então, essa umidade e a precipitação, elas são mais uniformes, então, elas seguem um padrão, né, um padrão onde as chuvas são mais generosas do que em outras regiões. Então, é uma região que conta com uma quantidade maior de chuvas, né, uma oferta maior de água. No caso, né, as cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro, no Brasil, apresenta temperaturas mais estáveis devido à proximidade com o oceano. Então, o oceano ele regula, né, ela tem uma continuidade dessa umidade. Então, isso faz com que a temperatura ela se mantenha num certo padrão, né? Uma padronização maior desse clima. Né? Lógico, nós estamos passando por vários problemas, questão de mudanças climáticas, e isso vai se alterando com o passar do tempo. A continentalidade. Então, a definição refere-se à distância do mar. Então, quanto maior a distância, né, do mar, nós temos que levar em consideração essa questão da continentalidade. Como é que a continentalidade ela vai influenciar nesse processo? Então, há temperaturas extremas. Então, quanto mais nós vamos nos afastando do litoral, existe uma maior variação térmica, né? Então, as menores temperaturas e as maiores temperaturas, elas têm uma diferença considerável, né? Quando nós chegamos aqui no inverno em São Paulo, principalmente no mês de agosto, nós temos manhãs frias, tardes quentes e noites frias novamente, né? E isso é um problema sério, principalmente para a saúde das pessoas. A maior amplitude térmica, que a gente falou um pouquinho aqui, a baixa umidade. Então, quanto mais nós vamos ao interior, esse vento que vem do litoral, que é um vento carregado de umidade, ele vai perdendo essa umidade. E com isso, o ar no interior, normalmente, ele tende a ser um exemplo de ares mais secos. Isso também é um problema sério para a saúde das pessoas. Um exemplo aqui é a cidade de Brasília. Então, a cidade de Brasília, ela tem como uma característica um ar mais seco, um ar mais com menos umidade. Tanto é que né, os engenheiros que idealizaram a cidade de Brasília, que planejaram a cidade de Brasília, eles tiveram uma ideia de
represar um rio e transformar ali em um lago artificial, que é o Lago de Paranoá, né? Então, o Lago de Paranoá, ali próximo ao Planalto Central, né, no caso da cidade de Brasília, o Lago de Paranoá, ele serve como uma forma de umedecer o ar, né, da cidade de Brasília, porque senão a cidade de Brasília já tem o ar muito seco. Sem o Lago de Paranoá, talvez a situação seria ainda pior, né? Então, um exemplo aí. A influência no clima. Então, como é que essa questão da maritimidade e da continentalidade, ela influencia o clima? Então, o mar ele tem uma alta capacidade de armazenar calor e liberando lentamente. Isso ajuda na regulação da temperatura nas regiões costeiras. Então, a água, quando ela recebe uma quantidade muito grande de calor, ela tende a conseguir reter um pouco esse calor e liberando aos poucos. Isso faz com que o clima próximo do litoral ele seja um clima mais constante. O ventos e correntes. Então, as correntes oceânicas e os ventos sopram para o mar e do mar para a terra também contribui para a moderação do clima em áreas litorâneas. Então, a umidade que esse vento ele carrega. As barreiras naturais. Então, as montanhas, né, no caso a formação, podem influenciar como a maritimidade, a continentalidade, ele afeta a região específica, atuando como uma barreira do fluxo de ar e a distribuição da umidade. A questão do vento, bala vento e solta vento. Um exemplo que nós podemos trazer aqui para a nossa realidade é a questão da cidade de São Paulo, né? Então, o ar úmido que vem ali do litoral paulista, de Santos, da Praia Grande, ele sobe a serra, né? Então, a parte da serra, ele recebe uma grande quantidade de chuvas. Como aqui em São Paulo nós não estamos em uma altitude muito elevada, então nós ainda sofremos um pouco, né? Nós sofremos, né? Nós somos presenteados, né? Com um ar um pouco mais úmido. Mas quanto mais nós vamos para o interior de São Paulo, né? Esse ar ele passa a ser um ar mais seco, né? Então, no caso, quanto mais nós vamos para o interior, né? Nós vamos entrando ali, Araraquara, Ribeirão Preto, essas cidades elas sofrem muito com o ar, né, com o ar seco, né, e principalmente uma temperatura mais elevada. Por quê? Porque essas cidades elas não contam com essa questão do ar úmido que vem do litoral. Então, esses conceitos, eles são fundamentais, né, que em diferentes regiões e cada clima, dependendo da sua localização geográfica e a relação com o mar, pode influenciar no ambiente da vida, né, das pessoas. Levando em consideração também que depende do relevo, né? Então, se a região ela não sofre, né, com montanhas, cordilheiras, pode ser que a umidade ela consegue se adentrar mais ao interior. Se por um acaso, logo no litoral, nós temos uma barreira, né, uma barreira considerável, né, de uma formação geológica, isso faz com que, né, o vento, né, a umidade desse vento, ele fique retido ali próximo do litoral. E o interior, normalmente, ele sofre muito com esses problemas do ar seco. E isso influencia geralmente ao clima. As correntes oceânicas. Então, os oceanos, eles também são peça fundamental para a formação do clima, principalmente sobre a circulação de temperatura, levando em consideração o que nós falamos no tema anterior, né? Né, que a água ela tem a capacidade de reter essa temperatura e liberar essa temperatura aos poucos. Então, nesse caso, as correntes marítimas, elas também são fundamentais para a circulação de temperatura no planeta, principalmente nas zonas, né, aonde nós temos os climas tropicais, semitropicais e árticos, né? No caso, regiões mais quentes para regiões mais frias. Nesse caso aqui, nós temos dois elementos, correntes quentes e correntes frias, como nós estamos observando aí nesse mapa. Então, normalmente, essa aí é uma suposição, né? É um mapa que mostra como é que essas águas, elas circulam no oceano. Lógico que nós temos outras, né, outras regiões e como essa circulação de água, ela funciona. As correntes quentes, normalmente, elas partem, né, de uma região mais quente. Essa água, ela vai
né, ela vai sendo substituída pela água fria. No caso aí, as correntes oceânicas quentes, principalmente a corrente do Golfo, ela transporta a água morna da região equatorial, da latitude mais, para latitudes mais altas. Então, a água, ela parte da região próxima do Equador, quando elas são mornas, elas sobem ou elas descem, né, para regiões de latitudes maiores. Isso faz com que haja uma distribuição melhor dessa temperatura no planeta, regulando melhor a temperatura, né? E estabelecendo as condições climáticas de cada região. E as correntes frias, né? No caso, são as oceânicas frias, como as correntes de Humboldt, né, que transporta água fria às regiões, né, de regiões polares a latitudes mais baixas, né? Então, resfriando áreas costeiras para criar climas mais secos e áridos. Então, aqui nós vamos, né, detalhar um pouquinho aqui que esses padrões dos oceanos, eles formam características próprias desses climas. Nós temos dois fenômenos que são extremamente ligados à América do Sul. No caso, ao El Niño e Laninha. No caso, o El Niño, ele é o aquecimento do Oceano Pacífico. Então, ele pode causar mudanças climáticas, como secas e inundações em alguns momentos. No caso, o El Niño, como nós estamos falando do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ele pode causar momentos de seca e inundações, porque as chuvas elas ficam mal distribuídas. A laninha, ela é o contrário, ela é a questão do resfriamento, né, das águas do Oceano Pacífico. Isso pode causar períodos, né, de secas extremas, né? No caso, a laninha, ela também, ela desregula um pouco, né, esse sistema. Eu posso depois gravar um vídeo sobre a Laninha, como eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre o El Niño. Então é importante nós sabermos ou relacionar esses dois fenômenos do Pacífico e como é que eles interferem no nosso dia a dia. E o processo de monções. As monções, né, no caso, principalmente ali no Oceano Índico, né, um exemplo aí na Índia, as correntes oceânicas, elas influenciam nos padrões do vento e da precipitação, gerando monções em regiões como o sudoeste da Ásia e na Índia. As mudanças sazonais nas correntes marítimas podem afetar a intensidade e a duração das chuvas e monções. Então, também a circulação, né, das águas nos oceanos, ela depende também de cada estação do ano. Então, como cada estação do ano, ele vai influenciar, né, nessa circulação da água. Então, no caso, quando nós estamos em águas mais quentes, elas possibilitam, né, no caso, formação de baixas e alta pressão. Dependendo da situação, quando se gera uma alta pressão, ela faz com que se sopre ar, né, ar frio e seco da cordilheira do Himalaia, né, para a Índia. Então, isso possibilita que não haja chuva. Agora, quando há uma, uma baixa pressão, essa baixa pressão faz com que os ventos eles tomem outra direção. No caso do oceano, né, do Oceano Índico para o continente, para a Índia, né, para a Índia, para o Vietnã, entre outros locais onde a chuva ela pode durar semanas, né? Esse é o regime de monções, né, que também é determinado pela circulação das águas oceânicas. Então, as correntes oceânicas, elas também servem como moderadores do clima. Então, no caso, grandes corpos d'água, eles são favoráveis para a questão, né, da circulação de umidade. Ele pode armazenar calor, isso significa que ele aquece e resfriam mais lentamente do que a Terra. Então, isso ressalta em climas mais estáveis, moderados nas regiões costeiras. A influência na temperatura, principalmente as correntes oceânicas, elas podem influenciar na formação e na intensidade de tempestades tropicais e furacões. Então, a água quente fornece energia necessária para a formação de tempestades, como que acontece ali no Golfo do México, né? Então, ali o Golfo do México é uma região onde se formam muitos furacões. Porque o Golfo do México, nas suas devidas proporções, nós podemos dizer ali que é uma região rasa. Então, como a profundidade ali, ela não é tão alta, né? A profundidade ali, ela faz com que a água ela se aqueça.
Quanto mais quente a água, maior são as tempestades. Então, aí coloca como combustível. Então, água quente, ela ajuda na formação de tempestades extremamente violentas. Águas mais frias, né, essas tempestades elas não se formam. Tanto é que aqui no Brasil, nos últimos anos, nós estamos acompanhando o quê? Com o aquecimento do Oceano Atlântico Sul, nós estamos acompanhando uma formação de várias tempestades tropicais que antigamente não existiam tanto, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? Então, essas regiões, elas, nas suas devidas proporções, nós podemos dizer que nós estamos sofrendo mais ou menos o que os Estados Unidos, o México, o Haiti, né? Eles sofrem com os furacões ali no Golfo do México, né? Então, é um ponto, né? Que depois nós vamos discutir sobre as mudanças climáticas. Então, nós falamos um pouquinho aqui dessas correntes, né? A corrente do Golfo nós discutimos, né? No caso, a formação de furacões ali no oceano, né? No oceano ali próximo aos Estados Unidos, ali na região caribenha. A corrente de Humboldt, então ela resfria na costa da América do Sul, influenciando clima seco no deserto do Atacama. Então, a questão ali, né? No caso, ele resfria, né? A costa do oceano do oeste da América do Sul, então ali no Oceano Pacífico. Então, essa água mais fria, ela possibilita a formação de ares mais secos, né? Isso possibilita a formação do deserto do Atacama. Além, né, do vento sotavento que vem ali do Atlântico, que, né, também colabora para isso. A corrente do Labrador, que transporta a água fria do Ártico para o Atlântico Norte, influenciando no clima da costa leste do Canadá e dos Estados Unidos, que são regiões mais frias. E a corrente de Kuroshio, né, que é a corrente quente que influencia ao longo da costa leste da Ásia, efetuando o clima do Japão e das Filipinas. No caso, essa corrente de ar quente, ela possibilita a formação de que nós chamamos ali na Ásia de tufões, que são tempestades muito semelhantes aos furacões aqui na América do Norte, né? Então, são essas águas quentes que possibilitam a formação dessas tempestades e, né, os impactos do ecossistema, né, ali na região. Então, no caso, a biodiversidade. Então, as correntes marítimas, elas possibilitam a circulação de nutrientes. Então, como a água ela está se movimentando, junto com a água, né, essa água ela carrega com ela muita da vida microbiótica que existe nos oceanos, que são plânctons, algas, crios, que são a base da cadeia alimentar, né, nos oceanos. Então, essa movimentação, ela faça com que os nutrientes dos oceanos, eles circulem, e isso forma, né, regiões pesqueiras, né, então, com grandes quantidades de peixes. Também a formação de corais. Então, os corais são colônias de micro-organismos que se juntam próximo à costa oceânica. E ali, né, existe um sutil, ali é uma região muito sensível. Tanto é que quando os oceanos eles se aquecem, existe a questão de se aumentar a acidez da água do oceano, e o aumento da acidez do oceano, isso provoca o branqueamento dos corais, que é exatamente a morte dessas colônias de seres vivos. E o coral, ele é muito importante, principalmente para a contenção das marés. Em certas regiões, elas não sofrem inundação porque se forma essa barreira de coral, e essa barreira de coral, além de ser um santuário para a vida oceânica, ele também é uma barreira natural que impede com que as, as correntes marítimas elas sejam tão violentas no litoral, né? Então, ela influencia muito para o equilíbrio, né, do clima no mundo, né? Então, essas correntes marítimas, elas são essenciais para essa circulação. Lógico, né? Para um sentido mais alarmante, tem um filme bem interessante que fala um pouquinho sobre isso, que é O Dia Depois de Amanhã, né? O Dia Depois de Amanhã, ele fala sobre uma catástrofe na circulação dessas correntes marítimas. Lógico, nós estamos falando em um filme. O filme é uma forma catastrófica, apocalíptica, que acontece as coisas muito rápido. Lógico que essas mudanças nas correntes marítimas, quando elas ocorrem, elas podem ter os seus impactos durante décadas, né? Mas isso influencia no clima. Bem, e a massa de ar.
né? No caso, massa de ar, ela também é influenciada pela questão da quantidade de radiação solar, a umidade, né? E a circulação dos oceanos. Então, elas possibilitam a formação dessas massas de ar que circulam no planeta, né? Então, aqui nós temos uma foto, né? Uma imagem de um satélite mostrando essas correntes de ar. E a gente vai detalhar um pouquinho cada uma delas. Bem, para nós entendermos melhor essas correntes de ar, nós temos que entender a sua origem. Então, nós temos duas formações. Então, a formação de ar, ela pode vir do oceano, ou elas podem vir do continente. Dependendo da onde ela se forma, ela pode ser mais fria, mais quente, ou ela pode ser mais úmida ou mais seca. E isso influencia diretamente no clima, principalmente se ela se formar próximo aos trópicos ou nas regiões mais frias, nas regiões árticas. Então, isso determina muito as suas características. Então, dentro dessas características, nós temos todas essas aí. Então, nós temos a massa de ar tropical marítima, que ela é quente e úmida. Normalmente, ela se forma próximo aos oceanos tropicais. Então, quando essas ondas de ar, elas se formam no próximo à linha do Equador, normalmente, quando ela entra para o continente, ela carrega uma grande quantidade de umidade. Nós temos a tropical continental, então, quando ela se forma em regiões centrais, no interior do continente, normalmente essas massas de ares, elas são quentes e secas, levando em consideração a maritimidade, os ventos barlavento e sotavento. A questão do polar marítimo. Normalmente, essas frentes, elas são formadas sobre os oceanos árticos, né, as regiões árticas oceânicas, né, e elas têm uma característica de ser fria e úmida. Forma-se principalmente nos oceanos polares, né? Então, essa influencia muito, né, o clima nas regiões mais próximas a ela. Nós temos as continentais polares também, que são massas de ar frias e secas, forma-se sobretudo sobre as regiões polares continentais, né? Então, no caso, né, ali próximo, no caso, norte da América do Norte, sul da América do Sul, se formam-se essas massas, né, de ares polares continentais que elas normalmente quando elas entram ao interior, elas empurram, né, o ar quente, formando, né, também alguns fenômenos atmosféricos extremos. E a região ártica, né, no caso, ela é muito fria e seca. Normalmente ela se forma sobre áreas árticas, principalmente na Antártida e no Polo Norte, né, que são regiões que não têm tanta umidade. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui dessa influência dessas massas de ar. Então, quando há essa formação dessas massas de ar, normalmente elas formam alguns fenômenos meteorológicos, como as mudanças de temperatura, chuvas, e como é que isso vai, né, interferir no nosso dia a dia. A frente fria, ele ocorre quando uma massa de ar fria avança ao interior, né, gerando o resultado, né, em temperaturas e queda dessa temperatura. E a frente de ar quente ocorre quando uma massa de ar quente avança sobre a massa de ar frio, frequentemente trazendo chuvas, levando o aumento de temperatura. Aqui nós temos um esqueminha que mostra esse evento, né? Normalmente, quando ocorre o choque entre essas massas, normalmente o ar quente, quando ele encontra-se com uma frente fria, o ar quente normalmente ele é mais úmido, então, quando ele entra em confronto, quando ele se choca com essa massa de ar frio, esse ar quente ele tende a subir às partes mais altas da atmosfera e toda essa umidade ela se condensa, formando tempestades, né? Normalmente, quando nós estamos no inverno, quando uma massa de ar frio, ele vem da região antártica e ele vem entrando para o continente, normalmente nós temos o que nós chamamos de fenômeno frontal, que é o seguinte, essa frente fria, ela vem empurrando a massa de ar quente
até que essa massa de ar quente, ela seja colocada mais ao norte, ou dependendo se nós estamos falando no hemisfério norte, mais ao sul. Então, a temperatura ela tende a se elevar. Normalmente se eleva essa temperatura para depois esfriar, que é a frontal, né? Mas normalmente quando há um encontro de massas de ar frio e ar quente, normalmente ocorre tempestades. E a influência sazonal, que é exatamente a questão das estações. Então, no caso, o ângulo, né, de rotação do planeta Terra, ele favorece a quantidade, né, de radiação solar e isso afeta o clima, né? Então, períodos sazonais. Então, no caso, a circulação dessas massas também, elas são influenciadas por esses fatores, né? No caso, exemplo, né, o verão, a massa de ar tropical pode dominar trazendo calor e umidade. Durante o inverno, acontece o contrário. Massas de ar polar podem trazer frio e ar seco. Então, nós temos essa dinâmica aí na nossa atmosfera. Né? Então, no caso, exemplos do impacto no clima. Então, as frentes, elas podem causar precipitação, criando a interação da massa de ar quente e ar frio. Ar quente úmido, ar frio seco, né? Causando tempestades. Ondas de calor, né? Nós estamos aqui, né, no dia 12 de fevereiro de 2025. As previsões meteorológicas para as próximas semanas é que nós teremos ondas de calor aqui em São Paulo, né? Então, por quê? Né? Por que essas ondas de calor? Né? Principalmente essa questão das massas tropicais que podem causar essas ondas de calor. Como nós estamos no verão, né? Normalmente se cria-se uma barreira que impede que massas de ar frio eles cheguem ao continente. Então, nós temos períodos onde essa massa de ar quente ele fica parado sobre uma região. E isso possibilita a formação de ondas de calor, né? Então, e quando isso ocorre de uma forma contrária, né? No caso, no inverno, quando a nossa região ela recebe uma menor quantidade de radiação solar, ela possibilita que as frentes frias elas se desloquem da Antártida da Antártica, né? E eles cheguem aqui, né? Na região, né? Essa massa de ar frio ela consegue se deslocar e ela fica parada também aqui nessa região, causando, né? Temperaturas mais baixas e ar mais seco. E os ciclones e anticiclones. Então, são massa de ar que também são essenciais para a formação de sistemas de baixa pressão que são ciclones, e de alta pressão, anticiclones, que influenciam nos padrões climáticos. Então, no caso, quando nós temos alta e baixa pressão, essa baixa e alta pressão, elas modificam a dinâmica da atmosfera, né, possibilitando que massas de ar quente ou massas de ar frio, eles se prevaleçam numa região. Né? Então, aqui para nós concluirmos, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas o porquê que é importante isso aqui? Então, principalmente para a compreensão dos fatores climáticos, é essencial para o desenvolvimento e o equilíbrio sustentável, além de ser vital para a proteção do meio ambiente e o bem-estar da sociedade. Então, quando nós estudamos esses elementos, nós temos que entender, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu não, né, eu não me preocupo com isso. Deveria se preocupar, porque essas mudanças climáticas, elas vão ficar cada vez mais acentuadas e elas vão influenciar sim no nosso dia a dia. É só pensar por que que o café ele é tão caro hoje, né? 2025, né? Você pode estar assistindo esse vídeo em outros anos, pode ser que vocês achem isso um pouquinho absurdo, mas o café, por que que o café hoje aqui no Brasil ele está tão caro, né? É por conta das mudanças climáticas, que essas mudanças climáticas elas provocam períodos de seca, onde deveria chover para que o fruto do café se desenvolvesse e, em alguns momentos, né, as fortes geadas, que são mudanças de clima extremamente rápidos, né, que congelam as folhas do café, queimam o café. E isso faz com que a produção de café ele caia. Ainda mais em 2024, algumas regiões produtoras de café aqui no Brasil, eles sofreram muito com queimadas. Então, muitos pés de café foram perdidos. E o que acontece quando tem uma queda da oferta de um produto? Ele sobe. Então, é um exemplo bem, né, bem corriqueiro. A questão da saúde, né? Nós sabemos que algumas doenças, como a dengue, ela cresce muito no verão.
né? Então, se nós compreendemos melhor a dinâmica do clima, nós podemos tomar decisões que favoreçam a nossa própria vida. Então, eu vou terminando aqui, né, esse vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o outro, mas não tem outro jeito para a gente explicar tudo bonitinho para que todos fiquem, né, para que todos os temas eles sejam realmente debatidos. Então, vou agradecendo aqui a você. Se você gostou aqui do vídeo, né, deixa aqui seu like. E se você achar que esse conteúdo é interessante para outras pessoas, compartilhem, né? Compartilhem, leve, né, esse vídeo a outras pessoas, né? Que o meu intuito é esse, ajudar os estudantes a conseguir, né, e as pessoas com mais conhecimento, né, para que não fiquem replicando algumas coisas que não fazem tanto sentido. Então, muito obrigado. Já deixo aqui a vocês o meu agradecimento e até o próximo vídeo. Obrigado e até mais.